Bom, hoje eu estou aqui com o Fernando Ramaui, que é Managing Director da Evergreen. Prazer recebê-lo aqui para a gente fazer esse bate-papo, Fernando. Prazer é meu, Ale. Obrigado por me receber. Vamos começar então? Eu tenho algumas perguntas aqui para provocar essa nossa conversa. A primeira delas seria, na sua opinião, como que no Brasil se posiciona em relação aos outros mercados emergentes no que diz respeito à atração de investidores internacionais? E quais são, nesse sentido, os pontos fortes e desafios que o Brasil enfrenta nesse contexto? Acho que isso é uma pergunta muito boa e faz bastante sentido com a época que a gente está vivendo hoje, macro, que a gente vê uma fuga de capital tentando sair ali dos Estados Unidos até a Europa e tentando procurar capital em oportunidades em mercados emergentes, né? A gente viu que tem uma correlação bem grande entre as moedas de todos os mercados emergentes e isso daí tem demonstrado que não necessariamente estão escolhendo um mercado, mas colocando num basket ali de mercados emergentes. O Brasil, acho que se a gente pensar de longo prazo, como é o caso que a Brookfield já pensou do Brasil e como a gente pensa do Brasil no Evergreen, é que é um lugar que é um país continental, 200 milhões de pessoas, é uma democracia, por mais que a gente às vezes vê algumas instabilidades entre os poderes, a gente pode dizer que é uma democracia em comparação com muitos outros mercados emergentes. É um lugar que a separação de Estado e religião, né, é um lugar onde tem tolerância, outros mercados emergentes a gente não pode falar da mesma coisa. O capital consegue entrar, consegue sair, acho que isso é uma coisa um pouco mais difícil para alguns mercados como China, onde a gente está geograficamente, é muito positivo em termos de não ter tantos desastres naturais. Então não tem terrorismo, não tem desastre natural, tem uma população grande e um Estado democrático que funciona. Então essa é a nossa visão de longuíssimo prazo para o Brasil e eu acho que atrai ainda mais toda essa onda que a gente vem tendo do agro, que tem empurrado bastante o Brasil, que tem atraído esse dinheiro. Eu acho que quando a gente vê um pouquinho mais específico para real estate, tem que ter uma visão um pouquinho de longo prazo, para conseguir surfar todos esses juros altos e baixos que a gente tem. E eu acho que onde a gente tem se enfraquecido um pouco, eu acho que todo mundo vai dizer, são essas instabilidades que a gente pode ter. Um lado um pouco do fiscal, que tem sido alguma coisa curiosa ali, se a gente vai conseguir cumprir, se a gente vai conseguir ser fiscalmente responsável ou não como nação. Mas eu acho que o Brasil, em relação às outros países emergentes, provavelmente que a gente coloca ali no BRICS, o Brasil sim se destaca como um lugar de longo prazo. Num cenário de juros mais alto, quais são assim os três principais critérios que vocês usam para escolher o Brasil em detrimento de outros mercados? Olha, eu acho que esse é um ponto curioso. Acho que com os juros mais altos, ele tem também os prédios que ele está fazendo no dólar. Então, as oportunidades aqui têm aparecido com mais retorno também. Acho que a gente, para levantar dinheiro local, e até né, é difícil porque a gente compara um pouco com uma renda fixa. Eu acho que dinheiro estrangeiro, aqui eu sou um cara um pouquinho mais cético, eu acho que muito desse capital institucional que é para real estate está com muito problema em outros lugares também. Tá. Então o dinheiro não tem vindo só para o Brasil, não é porque o juros está alto, mas é porque eles estão querendo fazer caixa, estão querendo se segurar, tem dívida para pagar que eles não vão conseguir refinanciar. E é claro que esse investidor não vai chegar e falar isso em aberto para qualquer um que está buscando dinheiro lá fora. Ele vai dizer que é mais fácil dizer o Brasil é instável, o Brasil tem um juros alto hoje, tem uma economia, tem uma questão política um pouco instável com quem vai ser o próximo candidato, mas eu acho, a minha opinião é que isso pode ser um pouco mais desculpa do que a verdade. Tá. Porque a gente vê o dinheiro entrando aqui no Brasil, e a gente viu a bolsa caindo bastante com dinheiro de fora entrando, principalmente indo para mercados de capitais, que nem a gente está vendo em todas os outros mercados emergentes. Eu acho que se a gente trouxer um pouco para real estate, num juros alto, o que aparece é oportunidade boa. É difícil desenvolver, é difícil, não vou dizer que o retorno se paga 100% se você for tentar olhar necessariamente, tentar um spread em relação ao que a gente tem dos juros da renda fixa, mas a gente também consegue fazer coisas com juros altos que a gente não fazia quando o juros estava baixo. A qualidade de ativos que a gente tem conseguido comprar, esse tipo de investimento tem aparecido muito mais. Então acho que se você tem uma visão que nem a gente, que nem a Brookfield, tem o CPPIB, outros grupos internacionais que têm uma visão de longuíssimo prazo, o Brasil continua sendo atraente. Legal, ótimo. Eu acho que é uma visão interessante e importante para a gente sempre tirar um pouco os juros também dessa perspectiva, né? Na sua opinião, qual que é o impacto real da pauta ESG, pensando mais na questão no mercado residencial e se isso impacta as decisões de investimento no Brasil, se isso realmente tem uma relevância para vocês? Tudo que a gente faz, a gente hoje pensa com mais carinho sobre o ESG, né? Eu acho que essa é uma tendência global. A gente, como cidadão e pensando longo prazo, com um capital de fundo de pensão, a gente quer sim ter
questão do ESG, a gente é super forte na governança, onde a gente quer impactar um pouco mais no E e no S. A gente sente que, principalmente no residencial, no multifamily, você tem mais espaço na operação para conseguir fazer questões ESG do que um residencial para venda puramente, que depois se implementa uma questão ali de um condomínio não profissionalizado. Então a gente tem muita oportunidade nesse sentido, né? Também no residencial para renda, que é diferente do que a gente vê no residencial para venda, a gente entrega o apartamento pronto ali, ele tem que trazer os móveis e por aí vai, mas no residencial para venda, assim que aquele apartamento é entregue, a gente tem uns 6, 7 meses que as pessoas começam a entrar, quebrar, jogar todo aquele entulho para fora. Então, assim, é uma importância. Eu acho que hoje, com o mercado se amadurecendo, ainda tem coisas mais importantes do que o ESG, mas a gente tem que ter o ESG, sem dúvida, no top of mind e tentar entender o que a gente consegue fazer melhor. Eu acho que também você tendo a propriedade do prédio, fica muito mais fácil também de implementar todas essas ações de ESG, né? Como você falou. Não, Exatamente. senão você entrega as unidades, cada um faz o que quer e fica complicado. Exatamente. E acho que a gente pensa bastante em reciclagem, a gente pensa em hora de consumo de água e por aí vai nessa parte de operação. Acho que reciclagem todo mundo pensa e tal, mas eu também penso bastante nessa questão do produto. Então, aquele produto que foi usado para construção, ele está lá, ele está instalado e ele vai ficar lá. Então, eu acho que isso aí é uma questão bem importante. Se você tivesse que apontar uma prioridade crítica para o setor nos próximos anos, olhando para frente, para elevar a atratividade do capital internacional, o que você colocaria como prioridade e por quê? Eu acho que vai bem em linha com o que a gente vem conversando aqui, que eu acho que é o longo prazo. Eu acho que nessa ideia de entrar rápido, desenvolver e já pensar numa saída, eu acho que isso aí para o multifamily ele talvez não combine muito. Eu acho que se você conseguir criar produtos atraindo o longuíssimo prazo, pensando nesse imóvel, em achar investidores que vão conseguir colocar um capital mais perene, que pensa num prazo de 10 anos, eu acho que esse pode ser uma questão importante para o multifamily. Eu também acho que, assim, para continuar atraindo capital, precisa a gente fazer o que a gente vem fazendo no GRI, que é ter uma representatividade maior, falar mais sobre o setor, né? E vocês têm nos apoiado muito bem em conseguir demonstrar isso e, eventualmente, né, conseguir mais dos bancos um apoio ali para a gente conseguir empréstimos, né, ou financiamento feito para esse tipo de produto que, né, para o multifamily em específico, que é hoje é algo um pouquinho difícil de conseguir equacionar ainda pelo tamanho que é o mercado, mas que eu acho que a gente vai continuar tendo essas conversas, a gente vai evoluir em conjunto. Acho que é um segmento que tem tudo para crescer, até se comparado com outros mercados internacionais, o Brasil está ainda numa rampagem aí inicial, né? Exatamente. Legal, Fernando, e para finalizar, eu queria saber, na sua visão, essas iniciativas como o GRI, né, essas participações em fóruns como esses que a gente proporciona para discutir esses mercados, como que você vê essas iniciativas? Isso ajuda o mercado a crescer, o setor a se profissionalizar? Eu sou muito fã e eu acho, né, estando no Evergreen, a gente investe tanto na Good Storage, que é uma empresa de self-storage de galpões logísticos, quanto na Vila 11. Eu lembro, né, da Vila 11 quando a gente o papo de residencial para renda era um painelzinho pequeno no GRI global. E hoje a gente já está na 5ª edição de um painel específico de residencial para renda. A gente não teria feito isso se não tivesse plantado essa semente lá no passado e começar a falar do residencial para renda. Lá a conversa era muito diferente, a gente falava tudo sobre residencial para renda, colocava desde o senior living, do student housing, do short stay, eu acho que as coisas foram se amadurecendo, mas eu acho que com o benefício de poder olhar para trás, ele demonstra a importância de ter isso organizado como o GRI tem organizado. E ainda mais esse apoio que o GRI tem proporcionado, principalmente para o multifamily, de tentar organizar os players e ter uma representatividade maior. Então eu acho que a gente está no caminho certo e eu sou um fã do trabalho que vocês estão fazendo. Então, Fernando, muito obrigado pela participação, foi um prazer conversar contigo, como sempre. Sim. Então, é sempre Prazer é bom meu. conversar com você e ficamos juntos aí nessa jornada.